Quem tem autoridade na vida cristã? Quem tem autoridade no reino de Deus? A autoridade do reino de Deus é do Rei de Deus. E como é que nós acessamos essa autoridade? Através da palavra. No reino de Deus, nada tem mais autoridade do que a palavra de Deus. E nós vamos conversar sobre isso no Adoração de hoje. Então não sai daí, porque está começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, é bom falar com você aqui no seu programa Adoração. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e falando em estudar a Palavra de Deus, eu estou aqui nas minhas mãos com a revista Esperança Eu Creio. Essa revista tem vários capítulos ensinando doutrinas bíblicas para você. Eu vou mostrar aqui para você nessa câmera, ó, primeiro a capa, mas depois eu quero dar uma folheada aqui, ó. Você viu a capa bonita? Ó, eu creio, mas eu quero dar uma folheada aqui, ó. Você consegue ver, vai me acompanhando aqui, ó. Nós temos 8 capítulos, consegue ver aqui, ó? 8 capítulos, por exemplo, a justificação pela fé. Nós temos no capítulo, na página 12, os sinais da volta de Jesus. O último capítulo é sobre o batismo. São vários capítulos que nós temos aqui nessa revista Eu Creio para falar sobre a Bíblia. Então, como é que você pode ter essa revista? Porque aqui não é a Bíblia, tá bom? Você vai estudar a Bíblia através dessa revista. Aqui é um guia de estudo da Bíblia, que é um dos vários que nós temos aqui na Novo Tempo. E você pode estar se perguntando aí, talvez você esteja assistindo a Novo Tempo pela primeira vez. Você está se perguntando, tudo bem, entendi que é uma revista boa, um conteúdo bom, uma revista bonita, assim, ó, muito bem diagramada, com muitas imagens. Você está pensando assim, mas quanto ele vai me pedir aí? Quanto vai custar essa revista? Veja, essa revista tem um custo, mas não é você que vai pagar. Os anjos da esperança já pagaram a produção, a impressão e inclusive o envio para sua casa. Você não vai pagar nem taxa de correio, você não vai pagar absolutamente nada por essa revista. Você não acredita? É porque você não conhece a Novo Tempo, né? Aqui na Novo Tempo nós enviamos de graça para a casa das pessoas guias de estudo da Bíblia. No ano passado, por exemplo, nós enviamos mais de 600 mil guias de estudo da Bíblia de graça para a casa das pessoas. Você só precisa pedir. Como é que você pede? Anota esse número de WhatsApp aí. O número é 12 98244 4449. Vou repetir. 12 98244 4449. Você manda uma mensagem do WhatsApp dizendo assim, eu quero a revista Eu Creio. Aí a gente vai te ajudar a fazer seu cadastro e aí você vai receber na sua casa de graça. Ou você pode ligar para a gente durante a semana para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode também entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Tem esta e muitas outras revistas que você pode pedir lá e nós vamos mandar para sua casa sem custo algum. Tá bom? Muito bom. Nós vamos orar agora porque nós vamos começar o estudo da Palavra de Deus e eu espero que você esteja aí atento, atenta, você esteja concentrado para a gente poder estudar a Palavra. Você pode fechar seus olhos, por favor? Querido Pai, nós vamos agora começar o estudo da Tua Palavra e vamos falar sobre ela, Senhor Deus, sobre a autoridade da Bíblia. E pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a entender o recado para que possamos respeitar ao Senhor acima de tudo. Te pedimos a Tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero começar o nosso estudo de hoje lendo com você o que está escrito em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Aqui eu estou abrindo minha Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, tá bom? Diz assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero, nesse dia, conversar com você sobre a autoridade do texto bíblico. Porque nós vivemos, infelizmente, num tempo em que a autoridade da Bíblia tem sido questionada. Eu sempre digo uma coisa, nós éramos felizes e não sabíamos. Em que sentido? Porque há algum tempo atrás, não muito tempo, talvez uns 10, 15 anos atrás, nós tínhamos que tentar convencer os não cristãos de que a Bíblia era autoridade. Nós tínhamos que tentar convencer os ateus, pessoas de outras religiões. Nós tínhamos que convencer essas pessoas que não tinham contato com a palavra de que a palavra de Deus era autoridade. E por que eu digo que nós éramos felizes e não sabíamos? É que hoje nós temos que convencer cristãos ou professos cristãos de que a palavra tem autoridade. Eu não sei se você já viu por aí cristãos dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser reescrita porque são outros tempos. Talvez você já tenha ouvido por aí alguém dizendo assim, não, a Bíblia é um livro antigo, não serve mais para os dias de hoje. A gente ouve isso e é impressionante que a gente ouve essas coisas de cristãos, de gente que frequenta a igreja cristã, de líderes de igrejas cristãs. Por isso, amigos, eu vou falar de um assunto que deveria ser óbvio para nós cristãos, mas não é mais. A autoridade da Bíblia. E quando você lê comigo, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, que nós acabamos de ler, você percebe que há um recado aqui nesse texto. E o recado é: a Bíblia é a autoridade espiritual. A Bíblia é a palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E qual é a diferença? É que algumas pessoas dizem assim, não, na Bíblia há algumas partes que são a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E aí nós temos um problema muito grande, porque quem é que vai definir o que da Bíblia é palavra de Deus e o que da Bíblia não é palavra de Deus? A Bíblia diz sobre ela mesma, toda a Escritura, nós lemos aqui em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós temos palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas durante muito tempo a Bíblia foi atacada, a autoridade bíblica foi atacada. Tem uma história que eu quero contar para você aqui, que é uma história chega a ser engraçado, né? Você já deve ter ouvido falar do filósofo francês da época do Iluminismo, chamado Voltaire. Ele era um crítico ferrenho das Escrituras. E ele disse a seguinte frase, eu vou ler para você aqui a frase dele. Ele disse assim, daqui a 100 anos, ninguém ouvirá falar da Bíblia. É possível que alguém poderá ver uma cópia em um museu, mas do contrário terá desaparecido. Trata-se de um livro totalmente desacreditado. Essas foram as palavras de Voltaire. Ele estava tentando fazer uma profecia aqui, né? Em 100 anos a Bíblia vai desaparecer. Mas o que foi que aconteceu? 100 anos depois de que Voltaire tinha dito essa frase, a casa em Paris na qual estas palavras foram proferidas, a residência de Voltaire, no passado, 100 anos antes, havia se tornado propriedade da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, um centro de distribuição de Bíblias para o mundo inteiro. Olha que coisa! Voltaire tinha falado que a Bíblia ia desaparecer. Aí, 100 anos depois que Voltaire falou que a Bíblia ia desaparecer, ele tinha desaparecido. E a casa na qual ele falou aquelas palavras virou sede da Sociedade Bíblica Britânica, espalhando Bíblias por todos os lugares. Amigos, a Bíblia já foi muito atacada. E ela vem sendo atacada ao longo da história. Eu quero fazer uma pequena retrospectiva histórica a respeito dos ataques à Bíblia. A gente poderia começar esses ataques logo que a Bíblia foi escrita, começou a ser escrita. Mas eu quero fazer um recorte aqui, começando do século XVIII, aquele século chamado século das luzes, ou século do iluminismo.
No século XVIII, quando o racionalismo começou a ser muito valorizado, os filósofos da razão começaram a escrever muito, a Bíblia começou a ser atacada. Porque eles diziam que a Bíblia era um livro antigo, um livro que não tinha mais valor, um livro que tinha muitas coisas que não deveriam ser consideradas. Aliás, durante o iluminismo, tentaram racionalizar as coisas da Bíblia. Algumas pessoas que não tinham coragem de negar a Bíblia, começaram a dizer assim, não, nós vamos ficar só com o que é possível de ser explicado cientificamente na Bíblia. A gente chama isso em teologia de alta crítica. Coisas que ainda são feitas hoje, né? Algumas pessoas querem tirar os milagres da Bíblia, querem dizer que os milagres não aconteceram e querem ficar só com as lições morais da Bíblia. Bem, aí a gente passa um pouquinho ainda no século XVIII, final do século XVIII, nós temos a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, as Bíblias foram queimadas em praça pública. Tem uma imagem da Revolução Francesa que é muito significativa sobre esse ataque contra a Bíblia, porque os revolucionários pegaram o Antigo e o Novo Testamento, amarraram no rabo de um jumento e arrastaram o Antigo e o Novo Testamento por toda a cidade de Paris até chegar na capital na Catedral de Notre Dame, e lá, nessa catedral, um símbolo do cristianismo, eles entronizaram uma prostituta seminua como sendo a nova deusa, a deusa da razão. Aí aqui a gente avança um pouco mais e chega no período do pós-modernismo. E aí, nesse período da pós-modernidade, a partir da década de 60 do século passado, a Bíblia recebe novos ataques, sendo atacada como um livro que não deve ser tratado como autoridade. Ele deve ser tratado como um livro moral, um livro que traz boas lições de moral, mas não um livro de autoridade. Durante a época do pós-modernismo, uma época que nós ainda estamos vivendo de maneira, pelo menos tardia, a Bíblia foi atacada como sendo um livro sem autoridade. Mas, amigos, aqui, no momento em que nós vivemos, no século XXI, os ataques continuam. Hoje, nós vemos a Bíblia sendo atacada, nos tempos que nós vivemos, agora no século XXI, sendo atacada nos seus princípios. Por exemplo, a Bíblia é abertamente contra as práticas homossexuais, mas a gente vê hoje cristãos dizendo que não, essas partes da Bíblia não valem mais. Ou princípios a respeito do aborto, ou princípios a respeito dos relacionamentos humanos, ou princípios a respeito dos mandamentos de Deus sendo atacados nos dias em que nós estamos vivendo. Você percebe? Eu fiz um pequeno histórico do século XVIII até aqui e a Bíblia nunca parou de ser atacada. Mas como eu disse para vocês, esse histórico poderia ter começado lá no primeiro século da era cristã, porque a Bíblia foi atacada desde sempre. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de autoridade. Mas eu quero conversar com você e estudar com você o que a Bíblia fala sobre ela mesma, para a gente poder entender algumas coisas. Vai comigo para o Salmo 119, versículo 105. Talvez você saiba esse texto decorado, né? Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, quem não tem a Bíblia, quem não respeita a Bíblia, anda no escuro. Porque a Bíblia é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Por isso que tem tanta gente que anda tropeçando pela vida, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque não tem a lâmpada. Outro texto que eu quero reler com vocês é o texto inicial da nossa conversa de hoje. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Você pode abrir comigo em 2 Timóteo, por favor? Nós lemos o 16 e o 17 lá no início, vamos ler agora a partir do 15. Porque Paulo está conversando com Timóteo, escrevendo uma carta a Timóteo, e ele diz assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Se ele quer ser sábio, ele precisa mergulhar nas palavras, nas letras sagradas. Aí ele continua dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se você é cristão
e não respeita a autoridade da Bíblia, você não vai ter como receber ensino. Você não vai ter como receber repreensão. Eu estou relendo o texto que nós acabamos de ler. Você não vai ter como ser corrigido. Você não vai ter como ser educado na justiça. E você não estará habilitado para toda boa obra. Amigos, o recado da Bíblia é muito claro. Se você não respeita esse livro, se você não respeita o texto sagrado, você não tem condições de servir a Deus. Você leu comigo a última frase de 2 Timóteo 3, 15 a 17. Para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso só acontece se ele respeitar a palavra de Deus. Ou seja, um cristão que duvida da palavra de Deus ou que quer selecionar na Bíblia o que vale e o que não vale, ele não estará habilitado para servir a Deus. Isso é muito grave, sabe? É muito sério o que eu estou dizendo, mas é baseado na Bíblia que eu estou falando. Um cristão que rejeita a autoridade suprema da Bíblia não tem condições de servir a Deus. Eu quero falar isso mais de perto para você. Porque talvez você faça parte de um movimento religioso que tem um líder religioso que quer selecionar da Bíblia coisas que valem, coisas que não valem. Trechos que são importantes, trechos que já não são mais tão importantes. Coisas que ainda são válidas para o nosso tempo e coisas que eram só para o passado. Veja, se você faz parte de um movimento religioso que não respeita a Bíblia toda como sendo a palavra de Deus, o meu conselho para você é saia. Como diz lá Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Porque um líder religioso que não respeita toda a Bíblia como autoridade, ele não pode servir a Deus, ele não tem habilidade para servir a Deus. Porque, segundo 2 Timóteo 3, 15 a 17, o homem só é perfeitamente habilitado para toda boa obra quando ele respeita a palavra. Muito bem, mas eu quero ler mais um texto bíblico com você. Por favor, vai para Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17 é outro texto que fala sobre a autoridade da Bíblia. E agora são palavras de Jesus, olha aqui. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Veja, Jesus está dizendo que ele não veio revogar nada da Bíblia. Aliás, eu falei do versículo 17, mas lê o 18 comigo, porque Jesus está dizendo assim, Mateus 5,18, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O i e o tio eram as menores letras do alfabeto grego e aramaico. Veja, Jesus está dizendo assim, nada passará. Nem um i ou um tio passará até que tudo se cumpra. Amigos, Jesus teria autoridade para dizer assim, olha, eu vou mudar o que está escrito. Porque ele era Deus. Ele era Deus aqui na terra. Ele tinha autoridade para mudar o que estava escrito na Bíblia, mas ele diz assim, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Isso é interessante de se notar, porque Jesus, sendo a autoridade suprema do universo, ele se submeteu à palavra dele. Você já parou para pensar nisso? E aí eu fico me perguntando, se o próprio Cristo, que era Deus, se submeteu à sua palavra, por que nós não vamos nos submeter, gente? Por que a gente vai ficar tentando impor a nossa interpretação sobre a Bíblia quando o texto é claro? Mas eu quero ler mais um texto com você. Vai lá para Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. O texto diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Veja, vem comigo aqui, ó. Jesus estava, nesse momento aqui, ele tinha sido ressuscitado,
e ele estava caminhando na estrada para Emaús e ele encontrou 2 discípulos. Você lembra dessa história? Lucas capítulo 24. E quando ele encontrou esses 2 discípulos, os discípulos estavam tristes. Por quê? Porque Jesus não tinha ressuscitado, né? Estava morto. Na concepção deles, Jesus estava morto, não tinha ressuscitado. Bem, então Jesus acompanha aqueles discípulos e vai falar sobre ele mesmo para aqueles discípulos, vai consolar aqueles discípulos. E aqui chega o texto que nós acabamos de ler. Porque quando Jesus foi falar sobre ele mesmo, o que ele usou? Ele usou a palavra. O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus usou a palavra, ele diz assim, começando por Moisés. Quando a Bíblia diz começando por Moisés, é porque ele começou lá do Gênesis. Os escritos de Moisés, passando pelos profetas. Ou seja, Jesus usou todo o Antigo Testamento para falar sobre ele mesmo. Amigos, quando Jesus foi falar sobre a sua pessoa, ele poderia ter falado usando suas próprias palavras, ele era Deus. Mas quando Jesus foi explicar a respeito dele mesmo, ele usou a Bíblia. Jesus se submeteu à Bíblia. É claro. É muito claro na Bíblia que a palavra é autoridade. Mas eu quero que você vá comigo agora lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Porque em Gênesis capítulo 3 nós vemos uma estratégia de Satanás a respeito da palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 4. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Deus tinha dito, se você ler o capítulo 2, Deus tinha dito, se você comer do fruto, Adão, se você comer do fruto, Eva, você vai morrer. Aí Satanás chega e diz assim, não vai morrer. Ou seja, a primeira coisa que Satanás faz em relação à palavra de Deus é tentar atacar a validade da palavra de Deus. Satanás tenta nos convencer de que a palavra de Deus não é mais válida, que trechos da palavra de Deus não são mais válidos. Essa é uma das estratégias de Satanás. Mas eu quero ler outra com você. Vai lá para Mateus capítulo 4, versículo 6, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 6. Agora na tentação de Jesus no deserto. O texto diz assim: e disse, Satanás falando para Jesus, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Veja, na tentação de Jesus, Satanás usa um trecho do Salmo 91 para tentar enganar Jesus. Sim, Satanás tenta usar a Bíblia para enganar Jesus. A primeira estratégia de Satanás lá no Éden foi dizer que a palavra de Deus não era mais válida. Certamente vocês não morrerão. Mas aqui, alguns milhares de anos depois, Satanás não tem mais como dizer que a palavra não é mais válida. Então ele tenta reinterpretar a Bíblia. E ele faz isso, pega um trecho do Salmo 91 e tenta reinterpretar esse trecho para Jesus. Amigos, hoje Satanás usa as mesmas estratégias. Primeiro, Satanás tenta invalidar a Bíblia. Primeiro, Satanás tenta dizer que a Bíblia não é mais autoridade. E ele tentou fazer isso por muito tempo. Você lembra no começo da nossa conversa? Falei sobre, desde o século XVIII para cá, Satanás tentou várias vezes dizer que a Bíblia não era mais um livro válido. Só que ele não tem força contra a palavra de Deus. E ele percebeu que não dava para esconder a Bíblia, não dava para eliminar a Bíblia. Então ele vai para a segunda estratégia que nós vimos em Mateus capítulo 4. Satanás tenta reinterpretar a Bíblia. Você consegue ver isso acontecendo hoje? Você consegue ver a palavra de Deus sendo reinterpretada hoje de maneira que as pessoas querem nos convencer que ela já não diz o que ela claramente diz? Você percebe que Satanás está usando as mesmas estratégias? Ele tenta nos convencer de que não é válida a Bíblia, depois ele tenta reinterpretar o texto bíblico. E aí você lê um texto bíblico claro, dizendo que determinada coisa é pecado. Mas alguns estão dizendo assim, não é pecado, você tem que olhar por aqui, olhar pelo outro lado, você tem que considerar a cultura. Mas não é assim que se trata a Bíblia.
A Bíblia deve ser tratada como autoridade. E veja, nós estamos vivendo num tempo em que respeitar a Bíblia já não é mais unanimidade nem entre os cristãos. Nós, infelizmente, vemos alguns líderes religiosos usando a Bíblia para enganar as pessoas, usando a Bíblia para tirar as pessoas do reino de Deus, ou tentando usar a Bíblia de maneira política, ou tentando usar a Bíblia para justificar as suas ideologias antibíblicas. Amigos, se nós não colocarmos as nossas forças no estudo da palavra, nós seremos enganados. É por isso que eu até dou uma dica aqui para você que é um pregador da palavra de Deus na sua igreja. Veja, há 3 atitudes que nós devemos ter em relação à palavra quando nós estamos pregando. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Os sermões das nossas igrejas precisam sair da Bíblia. Precisa ser uma leitura da Bíblia, uma explicação da Bíblia, uma aplicação da Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu desejo, é o que a Bíblia fala. Deixa eu te dizer uma coisa com muita sinceridade. Se você tem um pensamento que está em oposição à Bíblia, é você quem está errado. Se você acredita em alguma coisa que está em oposição à Bíblia, é você quem está errado. Se você frequenta uma igreja que fala alguma coisa diferente do que a Bíblia fala, é a sua igreja que está errada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E todo cristão precisa se submeter a este livro. Sabe por quê? Porque é só nessa submissão que nós encontraremos a Jesus e a nossa salvação. Em João, capítulo 14, versículo 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João 17, Jesus falou: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 8,32, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem outro lugar, queridos, não tem outro meio de conhecer verdadeiramente a Jesus, senão estudando a palavra e se submetendo à sua autoridade. Eu sinto muito quando eu vejo um cristão que não se submete à palavra. Por isso a gente te oferece essa revista para você conhecer mais a palavra de Deus. Através da revista, você vai conhecer mais a palavra de Deus. Pede, é só você mandar um WhatsApp para a gente, 12982444449. Nós vamos te mandar de graça essa revista para você se aprofundar no texto bíblico e entender que este texto é autoritativo. Ou seja, o que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que é pecado e não importa o que qualquer outra pessoa fale. Eu quero orar com você para que a gente possa se submeter a essa autoridade. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é muito clara ao falar sobre a sua autoridade. Senhor Deus, se em algum momento nós fomos revoltados contra a tua palavra, nós nos rebelamos contra a tua palavra, nos perdoa. Mas a partir de hoje, Senhor Deus, nós queremos nos submeter a tudo que o Senhor fala em sua palavra. Nós queremos viver assim, Senhor, porque essa é a única forma de vivermos ao teu lado. Nos abençoa e nos dá força, Senhor. Nos dá forças para que nós possamos respeitar a tua autoridade na palavra. Em nome de Jesus. Amém.